Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, o reforço da Pfizer após tomar a Coronavac aumenta a eficácia para mais de 90%. Cientistas analisaram informações de 14 milhões de pessoas do banco de dados do Ministério da Saúde. A revista Nature publicou um estudo que revelou que uma dose de reforço da vacina da Pfizer-BioNTech, após as 2 doses da Coronavac, aumenta a eficácia contra infecções do coronavírus para 92,7%. Os pesquisadores analisaram informações de 14 milhões de pessoas aqui no Brasil. Os estudos anteriores com a Coronavac apontaram que, em comparação com não vacinados, as 2 doses da vacina têm uma eficácia 55% contra a doença e de 82,1% contra casos graves. Mas após 180 dias, a eficácia contra a infecção do coronavírus cai para 34,7% e contra casos graves para 72,5%. O estudo confirmou que um reforço da vacina da Pfizer, estratégia já adotada e relatada em outras pesquisas como a melhor opção, melhorou a taxa de eficácia contra o vírus para 92,7% e contra casos graves da doença, a proteção vai para 97,3%. Os estudos liderados por 14 pesquisadores de universidades brasileiras e do Reino Unido reforçaram que os resultados apoiam uma dose de reforço da vacina da Pfizer após a Coronavac, particularmente para os idosos. Os indivíduos com 80 anos ou mais tiveram proteção menor para a segunda dose, mas uma proteção semelhante após o reforço. E ainda falando sobre coronavírus, nos destaques internacionais, o Japão decidiu ampliar as restrições contra a Covid por 3 semanas em 13 regiões. O país vem batendo recordes diários de casos de coronavírus e mortes. O primeiro-ministro do Japão informou que o governo está prorrogando as restrições para conter a Covid-19 em Tóquio e em outras 12 regiões do país por 3 semanas. A decisão vem após a variante Ômicron do coronavírus se espalhar e o país bater recordes diários de casos e mortes pela doença. As medidas de quase emergência incluem restrições no horário comercial dos restaurantes. O governo central também deve criar cerca de 1.000 instalações médicas temporárias para o tratamento de pacientes com coronavírus, juntamente com os governos regionais de Tóquio e Osaka. Com as fronteiras do Japão fechadas por quase 2 anos, as vidas de estudantes e trabalhadores já sofrem um impacto econômico, particularmente em meio a um mercado de trabalho apertado. Associações comerciais nos Estados Unidos e Canadá alertam para prejuízos econômicos por causa do protesto dos caminhoneiros que já dura mais de 2 semanas. Os manifestantes continuam bloqueando a ponte que liga os 2 países. Pelo menos 3 grandes fábricas de automóveis suspenderam a produção até a próxima semana. As associações comerciais já calculam perdas de até 50 milhões de dólares por dia, por causa de atrasos na produção, e dizem que o transtorno pode levar à suspensão temporária de funcionários. A polícia ameaça prender os cerca de 500 manifestantes e caçar a licença deles para dirigir. O premier canadense Justin Trudeau falou hoje sobre isso no parlamento. Disse que a situação é inaceitável. Ele defendeu a vacinação obrigatória para motoristas que atravessem a fronteira para os Estados Unidos. E mudando de assunto, olha só, pelo menos 6 pessoas morreram em um atentado à bomba em um restaurante em Mogadíscio, na Somália. Autoridades afirmam que é provável que tenha sido um atentado suicida. Um responsável pelas forças de segurança disse que a área estava densamente movimentada e algumas vítimas, especialmente civis, foram gravemente feridas.
Autoridades confirmaram mais de 5 mortes e pelo menos 12 feridos na explosão. Mogadiscio sofreu vários atentados nas últimas semanas. A Somália está imersa em uma profunda crise desde que o presidente Abdullah Mohamed, conhecido como Farmajo, viu o mandato acabar em fevereiro de 2021 sem conseguir organizar eleições. Cientistas britânicos anunciaram recorde de produção de energia por fusão nuclear. O processo pretende replicar o que acontece no coração do Sol, como forma de geração de energia limpa e sustentável. Uma equipe de cientistas do Joint European Torus, conhecido pela sigla JET, o maior reator de fusão do mundo, conseguiu gerar 59 megajoules de energia por meio desse processo. Segundo a Autoridade Britânica de Energia Atômica, foi mais do que o dobro do recorde anterior, estabelecido em 1997. Para contextualizar os 59 megajoules, essa é a quantidade de energia que cerca de 35 mil casas usariam no período em que operamos. Foi apenas um período curto, 5 segundos, mas isso foi o suficiente para provar que poderíamos sustentar uma reação de fusão de forma estável. Alternativa à fissão nuclear, utilizada nas centrais atuais, a fusão nuclear pretende replicar o que acontece no coração do Sol. Para seus defensores, trata-se da energia do futuro, porque produz pouco resíduo e muito menos radioatividade do que em uma planta convencional. Além disso, não gera nenhum gás de efeito estufa. Em quantidades iguais, a fusão nuclear permite produzir 4 milhões de vezes mais energia do que o carvão, o petróleo ou o gás. A cooperação internacional em matéria de fusão é extensa, porque, ao contrário da fissão, não pode ser usada como arma. No sul da França está sendo construído outro reator de fusão, o ITER, que é mais avançado do que o JET. Participam do projeto China, União Europeia, Índia, Japão, Coreia do Sul, Rússia e Estados Unidos. Seu diretor-geral, Bernard Pigot, comemorou os resultados dos britânicos nesta quarta-feira, afirmando que se aproximam da escala industrial de produção. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.